Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando aqui o domingo 22 de junho e claro, vamos falar sobre a derrota do Botafogo ontem em Criciúma, 2-1, né? E não foi só a derrota, né? O Botafogo, como eu disse aí na thumb, trazendo alguns problemas na mala, né? O Botafogo retornando ao Rio, por exemplo, com o Júnior Santos, que saiu do jogo de maca, né? Depois foi visto, né, saindo do estádio de muletas, muita dificuldade ali para andar e certamente a gente vai saber entre hoje e amanhã a real situação do Júnior Santos, né? Complicado ali, prognóstico não é dos melhores, mas a gente espera que tenha sido apenas uma pancada e não uma lesão, né, que tiraria o jogador aí dos próximos jogos, né? O Botafogo, além de ter perdido, né, a partida, tem visto aí os seus jogadores, como o próprio Júnior Santos, né, que foram muito utilizados aí nesse primeiro semestre, pagando o preço da parte física, né? Depois da volta da data FIFA, a gente teve o jogo com o Corinthians, teve o jogo com o Fluminense, que o Botafogo atuou muito bem nessas duas partidas, e depois é notório que tem uma queda de rendimento físico, especialmente, e que obviamente o Botafogo foi superado nessa parte, né, por Grêmio, pelo Atlético Paranaense e ontem pelo Tigre, né, pelo Criciúma. O Botafogo muito mal fisicamente, né, de modo geral. Ontem o Arthur Jorge apostou, e as apostas dele não têm dado muito certo, né, nesses últimos jogos, no Matheus Ponte, no lugar do Damian Soares. Acabou que o Damian Soares entrou na segunda etapa, já que o Matheus Ponte foi muito mal, né? Inclusive ele ali é meio que o protagonista, né, do primeiro gol do jogo, logo no comecinho da partida, um cruzamento em que o cuiabano que fazia a marcação caiu, aí sentado ali, ele tentando ainda marcar, né, evitar o cruzamento. Obviamente que isso não foi possível, e aí a bola que era realmente para o Matheus Ponte ter afastado, comeu mosca, desatento, quando viu o Barreto, né? Lei do ex, infelizmente. A gente falou tanto aqui do Newton, né, que acabou nem jogando, né, por força do contrato, mas o Botafogo tomou um gol aí de lei do ex, né, do Barreto, que foi nosso jogador na Série B, né. Então essas mexidas não funcionaram. O Tiquinho muito pela esquerda, né? A gente viu ele ali tentando achar um posicionamento, mas que não funcionou. Luiz Henrique, que era dúvida para a partida, achei que ele não jogaria, até que seria poupado, ou então entraria só na segunda etapa, começou jogando e também não rendeu. E o próprio Júnior Santos também teve uma partida bastante abaixo, né? E aí a gente sabe que o Júnior Santos tem jogado todos os jogos, né, há muito tempo. Eu já nem lembro mais quando ele não começou jogando, né, ou quando ele, enfim, foi substituído aí. Acho que o jogo com o Corinthians, que ele fez o gol até, ele sai no segundo tempo, mas enfim, o Júnior Santos se valendo até da sua força física, né, mas isso aí também já não tem sido mais um aliado. O próprio cuiabano, que também caiu muito de rendimento nos últimos dois jogos, um jogador que tem uma força física, não está aguentando o rojão, né? Na segunda etapa, como eu falei, entrou o Damian, na esquerda entrou o Hugo, né? De modo geral, os jogadores que entraram no segundo tempo, o Botafogo teve uma ligeira melhora no segundo tempo, tanto é que o próprio Lucas Alter, que entrou no lugar do Barbosa, né? O Barbosa tomou um amarelo ali, totalmente injusto, né? Uma bola até que nitidamente bate ali no peito dele, ali nas costelas, né? E que o árbitro da partida acabou dando um amarelo bem no início do jogo, que é péssimo para qualquer zagueiro, né? O cara já fica ali muito limitado, com medo da expulsão. Então o Lucas Alter entra no segundo tempo, faz um bom jogo, inclusive acha, né, uma cabeçada difícil até, e que foi o empate do Botafogo. Aquela altura ali, o Botafogo deu uma animada, né, de buscar a vitória. E aí o parênteses, né, eu assisti lá com o pessoal do movimento Ninguém Ama Como a Gente, foi bem legal esse primeiro evento, né? Perdão, gente, foi o primeiro evento lá no Galpão 808, né, da Arquias Cordeiro,
E claro que ainda está muito no início, que vai melhorar nos próximos, né? Mas reuniu uma boa galera lá, direito ao churrasquinho, cerveja, enfim, várias atrações e o telão, né? Então a galera ali se animou naquele momento, tava todo mundo muito quieto, né? Isso aí revela, né, o jogo ruim do Botafogo, né? E a gente só ouviu realmente a galera se empolgando, cantando no momento do empate do Botafogo, que a gente imaginou que poderia vir uma virada, né? Isso não só não aconteceu, como também tomamos o segundo gol, né? O Criciúma, que já tinha tido um gol anulado, né, pelo VAR. Aliás, teve 2 gols, né? Teve um no primeiro tempo, que foi a falta em cima do Gregory, do próprio Barreto. Depois, no segundo tempo, um gol também impedido, né? E aí, o segundo gol do Criciúma, que matou ali a partida num erro até bizarro do Oscar Romero, que fazia um bom jogo. Diante do panorama, talvez eu diria que era um dos melhores do Botafogo ali, que estava se salvando, era o Oscar Romero, mas foi um lance pontual na partida, né? Que ocasionou, né? Era uma boa chegada do Botafogo na frente. Ele não só perde essa boa chegada, como arma esse contra-ataque mortal do Criciúma. Até alertei aqui ontem, no vídeo de ontem, né, que o Criciúma era uma equipe que jogaria em contra-ataques, né, que faz isso muito bem, né. Os jogadores que levaram amarelo foram justamente o Barbosa, o Gregory e o Oscar Romero. Terceiro amarelo, na verdade, né, teve mais gente recebendo amarelo, mas esses 3 jogadores já são desfalques certos para o jogo com o Bragantino. Gente, a gente pode ficar aqui analisando o jogo, falar que o Arthur Jorge não fez boas escolhas. Isso aí eu acho que é um consenso, né? Que o Arthur Jorge hoje está vivendo aí um momento, uma oscilação que é natural também de acontecer, né, do seu trabalho. A gente lembra que ele começa com 2 derrotas, né? Uma no susto, né, que foi ali contra a LDU, mas depois tem a derrota na nossa estreia diante do Cruzeiro, e depois ele vai arrumando a equipe, vai arrumando a casa. O Botafogo embala. Tem só como o único resultado que foi ruim, que foi a derrota para o Bahia no dia 5 de maio, e depois ele emenda 9 jogos de invencibilidade, que infelizmente terminaram ontem, né? Essa invencibilidade agora já são 2 jogos sem vencer, né? E ele vai ter mais uma vez muito pouco tempo. Essa é a tônica do brasileiro para recuperar o time, né? E tirar da cartola aí uma formação mais eficaz. O fato é que nos últimos jogos o Botafogo não funcionou, não fluiu o jogo do Botafogo, e ele vai ter que agora arrumar dentro do possível, já que o Botafogo está com vários jogadores aí sentindo essa maratona de jogos, né? Jogadores terão que ser poupados. E aí vem aquele questionamento, né? A gente lembra que o Luiz Castro já tinha feito isso quando chega no Botafogo. Inclusive falei do Barreto aqui, né? O Luiz Castro faz uma limpa nos jogadores que ainda eram remanescentes da Série B, e opta por trabalhar com um grupo menor, né? Menor que eu digo ali uns 30 jogadores, o que até certo ponto faz sentido. Arthur Jorge faz a mesma coisa agora. Eu acho que é uma cultura, né, portuguesa, né, e que faz sentido na medida que, claro, você ter menos jogadores ali para trabalhar, fica mais fácil de gerir o grupo, de saber ali as peças importantes e não ter jogadores ali que de repente não vão ser aproveitados, não vão somar, né, com a equipe. Beleza. Só que a gente vê que a realidade do futebol brasileiro não é a realidade de Portugal, não é a realidade da Europa. Então, me parece que hoje o Botafogo está pecando por falta de peças. O Botafogo precisaria ter mais opções justamente para rodar o elenco. Então, quando a gente vê hoje um Carlos Alberto voltando no Molenbeek, até o Segovinha mesmo, né, que entrou aí também num limbo, né, que fez parte da queda da equipe ano passado, né, de produção, e ele também não foi diferente, poderiam ser opções, tá? E aí eu quero a sua opinião, se você concorda comigo, poderiam ser opções justamente para aguentar a maratona dos 38 jogos do Brasileirão, fora a Copa do Brasil e fora a Libertadores, né? O Botafogo não tem hoje esse elenco, né, com tantas possibilidades, e aí se vê obrigado
a escalar Júnior Santos até o Júnior Santos estourar, né? A gente espera que não tenha estourado, né? Tenha sido só um susto, mas de qualquer maneira, um jogador que é muito forte fisicamente não está mais aguentando também o ritmo, né? O Tiquinho é um caso à parte, porque ele, quando está voltando a recuperar o bom futebol, quando jogou contra Fluminense e Corinthians, aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe e acabou ficando aí uma semana fora, né? Sem treinar. Então, assim, são muitas questões. Ontem o Marlon Freitas foi poupado também no meio. Aí muita gente falou, não, mas o Marlon fez muita falta, se tivesse jogado. Eu não sei se ele tivesse jogado, se resolveria. O Botafogo jogou tão mal no conjunto da obra que eu acho que ficou difícil para todo mundo. Outro cara que entrou também no segundo tempo foi Eduardo, teve ali umas 2 oportunidades. Diego Hernandes também entrou. Então, assim, são essas opções que o Botafogo tem hoje, até pelos lesionados, Jefinho, Matheus Nascimento, enfim, o Marçal recém voltando, né, mas estava relacionado, já há 2 jogos que ele está relacionado. Então o Botafogo parece que sem peças para rodar o elenco, e eu espero de coração que o Arthur Jorge tenha percebido nessas últimas partidas que o Botafogo precisa de um elenco um pouco mais extenso. Não estou dizendo para o Botafogo ter 50 jogadores, não faria sentido, mas talvez o Botafogo precise sim de algumas peças ali que possam jogar enquanto os titulares descansam para jogos mais importantes. Não que o jogo de ontem não fosse importante, a gente sabia que era um jogo difícil, a gente sabe que vale 3 pontos igual vale um clássico, por exemplo, né? Que já teremos no próximo sábado. Aliás, o Vasco ontem se recuperou, né? Meteu 4-1 no São Paulo ontem em São Januário, justamente no próximo sábado, nosso confronto com o Vasco, né? O Vasco aí tentando respirar por aparelhos, né? O Inter ontem venceu o Grenal, né? 1-0. Enfim, então hoje prossegue aí a rodada, a gente vai ter que assistir a rodada e, infelizmente, talvez ver os nossos adversários diretos pontuando, né? Coisas do futebol. O importante é o Botafogo se manter lá em cima, e é isso. Eu acho que o Arthur Jorge, não dá para a gente criticar o trabalho dele, é um trabalho até aqui altamente positivo, né? Ainda tem muita moral, ainda tem muitos pontos aí favoráveis ao Arthur Jorge, apenas talvez seja uma questão de entender melhor o futebol brasileiro. Eu disse no vídeo de ontem, que assistiu ontem, que era um desafio novo para ele, pegar uma equipe num estádio menor, mais acanhado, um caldeirão ali de quase 20 mil pessoas, o Criciúma naturalmente muito acostumado com aquela situação, e o Botafogo não pode entrar da maneira que entrou, sem vida, sem pegada, né? Foram pouquíssimos momentos ali. No final do primeiro tempo tem uma bola que o Júnior Santos dá um carrinho para salvar a bola ali de sair em lateral, e aí parece que dá uma pequena contagiada no time, mas em seguida aquilo ali morre, né? Teria que ter sido o espírito do Botafogo desde o início do jogo, né? Porque, como eu disse, são 3 pontos, como serão 3 pontos disputando agora contra o Bragantino na quarta-feira, né? Então é isso. Eu espero que tenha sido um momento de oscilação, que a gente no final da temporada olhe para trás e simplesmente relembre aquele momento ali que o Botafogo não jogou tão bem contra o Grêmio, fez uma partida mediana com o Grêmio, depois jogou mal contra o Atlético Paranaense, achou um empate na última bola e voltou a jogar muito mal contra o Criciúma, e aí depois dessa oscilação o Botafogo voltou a recuperar o bom futebol contra o Bragantino, Vasco, enfim. Tomara, né, que a gente tenha essa trajetória, né, daqui para frente, que seja apenas um momento ali de queda, e que o Arthur Jorge saiba recuperar, né, o ânimo, né, e também recuperar os jogadores fisicamente, um problema aí que realmente nos preocupa muito, né? Pessoal, para a gente fechar esse vídeo de domingo com astral um pouquinho mais elevado, né? Eu sei que é difícil depois de uma derrota doída como essa, né? A notícia que vem da Argentina, do jornalista César Luis Merlo, tá? É um jornalista conhecido da Argentina e que disse, né, cravou que está havendo um acerto entre o Atlanta United
né, clube do Thiago Almada com a Eagle Holding, ali naqueles valores que a gente já conhece, de 20 milhões de dólares, né? O detalhe é o seguinte, a notícia fala da Eagle Holding, então não dá para a gente saber se a transferência seria para o Botafogo ou para o Lyon, provavelmente, ou até o Crystal Palace, né? Então, assim, é para Eagle Holding, né? Claro que a ideia do John Textor é trazer a jovem joia argentina para o Botafogo para jogar pelo menos até o final do ano, né? Pegar aí Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, reforçar o Botafogo e aí depois sim liberar não, né? Ele ir para o Lyon, por exemplo, né? Esse é o planejamento que o Textor já tem utilizado aí com outros jogadores, inclusive, né? Até o próprio Luiz Henrique, quando sai do Betis, o Jefinho, que veio e a gente sabe que vai voltar também para a França, né? Então, essa é a ideia. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. O Botafogo que vai ter o Alain e o Igor Jesus aí muito em breve, né? Começa o contrato deles aí em julho, mas ainda é pouco, né? Mas ainda é pouco. Eu acho realmente que poderia haver um aproveitamento de alguns jogadores que não sejam a prateleira mais alta, mas que possam realmente ajudar o Botafogo a enfrentar essa maratona toda, né? Eu destaquei aqui Carlos Alberto Segovinha, que são nomes aí que me vêm à cabeça, mas jogadores aí que podem ser úteis, né? E enfim, vamos ver se o Arthur Jorge, né? Como é que é? O Portuga tem um plano, né? Tomara que ele tenha um plano agora para tirar o Botafogo aí dessa situação que ainda, né? Vamos falar a verdade, ainda é confortável no campeonato, mas o torcedor alvinegro está muito preocupado, especialmente depois dessa atuação de ontem. Beleza? Galera, deixe seu like se você assistiu até aqui, é porque você curtiu o conteúdo, faça seu comentário, isso é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo bacana, apresentar para mais irmãos alvinegros. O vídeo de ontem foi muito bem, nem olhei agora de manhã, mas acho que está com um número de visualização aí muito alto, então só posso agradecer a vocês aí pela moral, né? E seguimos juntos aí. Quarta-feira já tem jogo, não dá nem tempo da gente ficar muito chateado, né? Quarta-feira é dia de Newton e 3 pontos aí pra gente recuperar, beleza? Tamo junto, um abraço, fogão pra cima.